Hoje eu vou abordar com vocês um tema muito interessante, na verdade um conjunto de temas, porque nós vamos entender um pouco as reações das crianças quando são contrariadas, mas reações não somente comportamentais, as reações biológicas que estão por trás do comportamento da criança, na verdade do comportamento do organismo dela. As crianças, quando contrariadas, podem chorar, podem dar a famosa birra ou até se jogarem no chão, enfim e tal. Mas existem algumas expressões do corpo da criança que nós conseguimos entender estudando o comportamento da biologia de funcionamento. Reações diante daquela contrariedade. Mas o interessante é que o organismo dela também apresenta reações diante da contrariedade. Não só uma expressão corporal ou verbal que vem da criança através do choro, do grito, das expressões verbais, mas principalmente as expressões que vêm a partir dos segmentos do corpo. E isso tudo nós conseguimos entender quando nós estudamos as reações biológicas. Então vamos ver, uma criança que de repente você está passeando com ela e na calçada tem uma loja de brinquedos. E essa criança vê a vitrine, são os brinquedos mais coloridos, mais bonitos, mais chamativos aos olhos da criança. E é interessante que tudo aquilo que você entra na loja, tudo aquilo que está ao alcance da criança sempre é o mais caro, justamente para ser um atrativo de compra, acredito eu. Mas você estava na calçada andando com a criança e ela quer um brinquedo que está na vitrine. E ela ainda fala assim, não papai, eu vou só olhar, eu só vou olhar. E quando você entra com ela na loja, aí é que ela se encanta mesmo com esse brinquedo e fica mais atrativo. E na cabecinha dela, ela tem 3 aninhos, 4 aninhos, na cabecinha dela é essencial para ela que ela saia da loja com aquele brinquedo. Por quê? Porque já houve um convencimento visual, porque ela viu na vitrine, e agora tem um convencimento que é manual, ela pegou na mão, é sinestésico. Então ela já registra como uma necessidade de vida dela, que esse brinquedo esteja no conjunto de brinquedos dela. E ela já não enxerga, já não consegue ver a possibilidade dela ir embora da loja sem aquele brinquedo, porque agora virou uma necessidade absoluta. E aí o pai ou a mãe fala, poxa, hoje nós não vamos comprar. E vem o famoso choro, as reações, enfim, tal, de contrariedade, porque para ela é importante. Agora, o que acontece quando uma criança tem uma contrariedade importante? É muito comum, é lógico que eu não vou dizer que é sempre, mas é muito comum uma criança iniciar por expressões verbais, então são argumentos que ela começa a utilizar, mas papai, eu quero, mas papai isso, mas mamãe aquilo. Então é uma tentativa de negociação, é uma tentativa instintiva de negociação e de convencimento. Quando essa estratégia não funciona, o que começa a acontecer? Vem o choro. E aí o choro, ele é logicamente alto. E o que quer dizer isso? Ela mudou a estratégia verbal dela. Só que lógico, é tudo inconsciente, é tudo instintivo. Ela mudou a estratégia de negociação para uma tentativa de persuasão. Porque agora ela está instintivamente tentando convencer verbalmente, mas não é por palavras, é com a expressão do grito, do choro que vem lá da garganta. E por enquanto é uma segunda estratégia da criança. O que acontece em seguida é que a criança começa a tossir. A tosse significa que você está tentando convencer verbalmente, de alguma maneira, de uma expressão verbal, como eu disse, não precisam ser palavras, mas é uma tentativa de convencer verbalmente a conversão de uma situação, ou seja, de contrariedade você passar para satisfação. Então olha só, olha o trajeto das reações biológicas que uma criança normalmente passa diante de uma contrariedade. Primeiro eu tenho um argumento verbal, papai, eu quero, você compra? Aí a resposta é não. Vem a segunda estratégia.
segunda estratégia é o choro, o grito. Por quê? Porque ele é mais alto, ele é mais intenso. Então é uma estratégia. A criança instintivamente vai para o plano C, ou terceiro plano, que é justamente a tosse. Então ela começa a chorar, e é uma tosse laríngea, que ainda faz parte de um convencimento verbal. É a última chance verbal aqui, de negociação. E se não funcionou o choro e o grito? Nós temos uma tosse que é chamada de tosse brônquica. Essa região do nosso corpo, ela tem a função de dissuadir. É isso que o leão, por exemplo, ele faz quando ele emite um rugido. Ele tenta dissuadir alguém que está invadindo o seu território, ou ele tenta dissuadir um adversário dentro de um possível embate de conquista ou defesa de território. No momento que a criança mudou a estratégia, definitivamente. Porque no início a criança adota 3 estratégias que são relacionadas à parte verbal, mas que só aumenta o grau de intensidade. Agora já não é mais aqui na garganta. Agora a estratégia, ela é brônquica.